Graça e paz, irmãos. Irmão Ricardo Castelo trazendo nesta manhã de domingo uma breve meditação aos irmãos da Igreja Batista em Areia Branca. Convido os irmãos a abrir as vossas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículos de 13 a 33. E diz assim: E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si e tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecessem. E ele, Jesus, lhes disse: Que palavras são essas que, caminhando, trocais entre vós, e por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe: És tu só peregrino de Jerusalém em Jerusalém, e não sabes as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhes perguntou: Quais? E eles lhes disseram: As que dizem respeito a Jesus, o Nazareno, que foi varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e do todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, sobre tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e, não achando seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que disseram que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim. Como as mulheres haviam dito, porém a ele não ouviram. E ele lhes disse: Ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram, porventura não convinham que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicaram-lhe o que dele se achara em todas as Escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez com que ia mais adiante, e o constrangeram, dizendo: Fica conosco, porque já é tarde. E já declinou o dia. E entrou para ficar com eles, e aconteceu que, entrando com eles à mesa, tomou o pão, o abençoou e partiu, e lhes deu. Abriram-se-lhes então os olhos, e os conheceram. E ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: Porventura não ardia entre nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém e acharam congregados os 11 e os que estavam com eles. Irmãos, texto longo, mas para a gente poder ter uma ideia da situação que se encontravam esses dois discípulos. Tudo acontecendo, Jerusalém sendo o epicentro do grande acontecimento, a ressurreição de Cristo. Havia 3 dias que Jesus havia sido crucificado. Eles já sabiam, na leitura do texto a gente vê, da ressurreição, mas estavam ali tristes, se afastando, não creram naquela mensagem que as mulheres levaram, dizendo que ouviram dos anjos sobre a ressurreição de Cristo. Poderiam ter testemunhado algo grandioso na presença dos 11 ou ali onde estavam reunidos os discípulos, mas eles se distanciaram do centro dos acontecimentos. Pela misericórdia de Deus, a gente tem uma analogia aqui que eu lembrei até
para a gente fazer uma análise ali, onde Apocalipse 3:20, Jesus fala: eis que estou à porta e bato, que se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Eu vejo aqui que Jesus foi em direção àqueles dois discípulos, né? Eles estavam caminhando no sentido contrário. Eu li um texto que fala que Emaús ficava, um fala 11 quilômetros, o outro fala 30 quilômetros de distância. No texto aqui fala, acredito eu, que foi 60 estádios. Mas de qualquer forma estava ali um dia de caminhada, eles indo longe dos acontecimentos, Jesus os abordou, puxou a conversa, tomou a iniciativa e eles aceitaram, né, aquela conversa e caminharam por um tempo. E o outro convite, eles convidam Jesus a estar com ele, fala: fica, Senhor, conosco, já se faz tarde, até o título de uma música bastante conhecida, mas o Senhor entra e com ele na residência ali, e parte o pão, eles dividem ali, fazia parte dos mandamentos a questão da hospitalidade. Jesus é recebido, né, naquela casa, e ali Jesus parte o pão. Antes disso, Jesus dá uma palavra sobre a falta de conhecimento deles, a falta de fé, a dificuldade de entender as profecias. Esses homens participaram provavelmente dos milagres de Jesus, viram a multiplicação, fala ali que eles reconhecem que Jesus era um homem de Deus, forte em palavras e atos, né? Em obras. Testemunharam tudo. E assim, irmãos, acontece com muitos de nós hoje. Eu costumeiramente vejo algumas pessoas que já chegaram a congregar conosco, conheceram da palavra, pelo menos ficaram períodos não pequenos, mais de ano, no meio do povo de Deus, e depois vão para outras práticas, né? Práticas religiosas que chocam diretamente contra a palavra de Deus. E você vê que aquela pessoa não teve conhecimento algum, né? Apesar de estar tanto tempo ali no meio, não teve uma experiência direta com o Senhor, não teve o conhecimento bíblico o suficiente para fundamentar a sua fé e o mantê-lo numa condição de servo do Senhor. Esses homens estavam mais ou menos nessa condição. Testemunharam tudo isso, não reconheceram Jesus, não esperaram ali o resultado daquela mensagem de ressurreição, estavam tristes ali, se afastando, tratando Jesus como alguém que pudesse ser, na opinião deles, e não era, na opinião deles, a quem remisse Israel do jugo do governo romano. E Jesus foi ali e mostrou que não era nada disso. E quando Jesus reparte o pão, eles falam: opa, eles reconhecem, cai ali as escamas dos olhos, eles entendem que aquele era Jesus. E a atitude que eu acho melhor de todas, depois desse aglomerado de erros e falhas, eles voltaram para Jerusalém, onde estavam reunidos os 11 discípulos, e testemunharam daquilo que eles haviam visto, né? Aquilo que eles haviam participado. Jesus ressurreto. E é essa mensagem, irmãos, que nós possamos reconhecer verdadeiramente Jesus, ter entendimento na sua palavra, para que ventos de doutrinas, para que coisas externas não nos arranquem da presença do Senhor. E mesmo assim, aquele que está longe, se você tem um filho, tem algum amigo, alguém fora do Evangelho, que um dia andou na presença do Senhor, está afastado, o Senhor ainda anda com ele ali, tentando chamar a atenção. E há esperança, né? Há esperança. E nós cristãos, crentes em Jesus Cristo, atuantes, temos que andar na presença do Senhor, estar sempre atento à mensagem de Cristo. Muitos de nós, às vezes, não atentamos quando o Senhor fala conosco, quer através de um pregador, quer através de uma criança, quer através, às vezes, de um estranho na rua. O Senhor nos orienta. A palavra de Deus fala que alguns recebem anjos em sua casa sem saber. O Senhor anda no meio de nós, no meio do seu povo, no meio daqueles que adoram. Ele está em espírito, mas a sua presença é sentida naquele que o aceitou.
Assim como esses homens foram abordados por Jesus, nós somos constantemente abordados por Deus na sua palavra. Que nós, irmãos, apesar de distantes uns dos outros, nós possamos estar ligados em Cristo Jesus, através do Espírito Santo, ligados uns aos outros, que nós não possamos esquecer que nós somos o corpo de Cristo, filhos seus, servos do Senhor, qual nós devemos seguir fielmente. Jesus bate a porta e chama pelo nome, ele aborda e ele se faz presente, se revela, e você deve convidar Jesus para fazer parte da sua vida dia a dia. Irmãos, muitas coisas nos chamam a atenção e tentam nos desviar do caminho. Talvez você esteja no caminho da estrada de Emaús, se afastando da presença de Deus, do convívio dos irmãos, mas o Senhor quer que você retorne. Amém? Que nesta manhã de domingo você possa estar em comunhão com o Senhor, meditando na sua palavra, estendendo essa mensagem àqueles que estão perdidos. Deus abençoe os irmãos, um bom domingo e logo estaremos juntos. Amém?